Eu quero te mostrar aqui 10 filmes incríveis que todo pai deve assistir com o seu filho atleta. Então, se você é pai, mãe de atletas, seu filho tem o sonho de seguir a carreira esportiva, tenho certeza que esse vídeo é para você. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se você não me acompanha nas redes sociais, faz a sua inscrição, se inscreve no nosso canal, nos siga nas redes sociais, vê aí os links que estão aí na descrição para você poder nos acompanhar e ver mais conteúdos, mais aulas sobre mentalidade no esporte e como pais, mães podem ajudar os seus filhos a serem mais confiantes e terem alta performance dentro do esporte. E eu tenho certeza que essa lista de filmes que eu vou trazer para você aqui simplesmente vai poder ajudar os atletas nesse sentido. Então é muito importante vocês assistirem juntos nesse ponto também e entender quais são os insights. E fica atento, porque o 10º filme dessa lista é literalmente um filme incrível. Obviamente, todos são bons, mas esse também eu tenho certeza que ele vai acabar te surpreendendo nesse sentido. Maravilha? Eu sou Douglas Siqueira, seja muito bem-vindo. Eu sou treinador mental de pais e atletas, e o meu intuito é trazer insights que vão poder te ajudar e vão poder colaborar para que vocês consigam atingir os seus resultados dentro do esporte. Maravilha? Então fica comigo e a gente vai começar a falar sobre esses filmes agora. Começando por esse filme, American Underdog, certo? Então, o que que esse filme ele nos traz? Então, ele relata a história inspiradora do Kurt Warner. Quem que foi o Kurt Warner? Nesse filme, ele retrata a história desse jogador de futebol americano que ele superou todas as probabilidades nesse sentido para que ele pudesse se tornar um quarterback de sucesso da NFL. Então, é um verdadeiro testemunho de perseverança, de fé e de determinação que pode ser inspirador para você e para o seu filho dentro do esporte para seguirem essa jornada extraordinária. Então, esse jogador, ele chegou a ser empacotador de supermercado, a campeão da NFL. Então, uma história poderosa de resiliência, de determinação. E o Kurt Warner, nesse sentido, mostra os desafios pessoais da vida dele, os desafios pessoais e profissionais que ele enfrentou até ele conseguir chegar na NFL. Então, pode estar inspirando aí o seu filho atleta, jovens atletas, a nunca desistirem dos seus sonhos, independente das circunstâncias e das dificuldades. Então, ele mostra que quando você tem um sonho, você está determinado para alcançá-lo, é o que vai fazer com que o atleta ele consiga chegar lá. Então, é uma grande lição nesse sentido. Então, esse é o filme número 1 que eu queria trazer para você. Na sequência, a gente tem esse icônico filme que é o Coach Carter. O Coach Carter, ele é literalmente também um grande sucesso nesse ponto, que é um filme, uma verdadeira lição de vida para qualquer jovem atleta também. Então ele mostra a importância da disciplina, do trabalho em equipe, do equilíbrio entre o esporte e a educação. Então, ele é um filme baseado em uma história real, assim como o do Kurt Warner ali que eu mostrei para você. Então, o Ken Carter, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, ele assume o papel é, como técnico de basquete em uma escola pública, só que com seus problemas lá, e ele decide implementar suas regras rígidas para garantir que os seus jogadores não apenas joguem bem, mas que eles também se comportem bem e mantenham boas notas. Então vai muito além do que só o esporte. Então essa abordagem dura dele, mais justa, acaba inspirando os jogadores do seu time. Vale muito a pena assistir esse filme se você ainda não assistiu. E aí comenta aqui também, traz aqui nos comentários se você já assistiu esses filmes. E mesmo que você já tenha assistido, mas eu te convido a reassisti-los talvez de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva da mentalidade nesse ponto.
Terceiro filme que eu quero trazer para você aqui, a gente está falando desse filme também que é um filme extraordinário nesse sentido, né? Então, Um Sonho Possível é um filme que literalmente ele traz grandes insights para nós nesse sentido, traz grandes aprendizados para que a gente consiga entender muitos pontos que acontecem na vida desse jovem também nesse sentido, tá certo? E quando a gente fala desse filme, quando a gente traz percepções ali sobre ele também, é um filme que vale muito a pena você estar assistindo junto com o seu filho nesse sentido. Então, esse filme, por exemplo, ele é uma inspiração que ele fala sobre trabalho duro nesse sentido, sobre questões que são muito importantes aí para o atleta no desenvolvimento dele também, para que ele possa ter o seu crescimento nesse sentido. E esse filme, ele acaba abordando ali temas de superação, de generosidade e o impacto positivo que uma família ela pode ter na vida de um jovem atleta. Então, quanto à estrutura familiar, ela é importante também. De novo, é um filme baseado numa história real. Ele foi baseado na história do Michael Ower, que era um jovem sem teto, que ele foi acolhido por uma família e ele acaba se tornando um jogador de futebol americano de sucesso. Só que teve lá os seus percalços ao longo do caminho. Então, com a ajuda da sua nova família, especialmente da mãe adotiva, ele acaba descobrindo o seu potencial, tanto nos esportes quanto na vida. Então, esse acaba sendo uma lição verdadeiramente potente para os atletas tirarem como aprendizado, independente do esporte que se pratica nesse sentido. E dando sequência aqui, o quarto filme que eu trago para você também é baseado em uma história real e trata-se da história do King Richard, Criando Campeãs. Então esse filme ele destaca o papel crucial dos pais na formação e no desenvolvimento de atletas de elite, e ele conta a história do Richard Williams, que é interpretado pelo Will Smith, que é pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams, que foram nada menos que uma das melhores do mundo aí na modalidade. E o Richard, ele tem ali um plano meio que visionário, mas meio maluco para algumas pessoas nesse ponto também. E essa determinação inabalável dele, a forma como ele fala das filhas, a forma como ele acredita, por exemplo, ele acaba desafiando todas as probabilidades e transforma suas filhas em campeãs mundiais. E o filme ele mostra a importância da crença incondicional no potencial dos filhos. Então, desde o início, ele tinha um plano traçado, ele sabia o que queria e o que ele falava para as filhas era sensacional. Então, vale a pena você assistir esse filme. Maravilha? Na sequência, eu te trago aqui quinto filme, Desafiando os Gigantes. Talvez você já deva ter assistido esse filme, mas como eu falei, se você já assistiu, vai lá e assiste de novo, talvez com um novo olhar, com uma nova interpretação, talvez com novos ensinamentos para você e para os seus filhos nesse sentido. E esse filme ele traz uma mensagem poderosa sobre fé, resiliência e como enfrentar adversidades com coragem e determinação. E esse filme, ele retrata o técnico de futebol americano Grant Taylor, e ele, nesse momento, está enfrentando alguns desafios. Ele acaba passando por algumas crises pessoais, profissionais nesse ponto, e esse filme ele retrata e fala muito sobre a fé também, a importância da fé. E ele acaba decidindo confiar na fé dele, confiar em Deus, para transformar a sua equipe e a sua vida. E no momento, naquele momento, ele era meio descrente ou algo nesse sentido, e vale a pena você assistir. E essa história, ela é sobre como a fé e a perseverança elas podem superar qualquer desafio. Então, para o atleta, acaba sendo fundamental também. Na sequência, o que eu trago aqui para você é o Karate Kid. Então, a gente tem a versão lá de 1984 e tem também o filme que foi retratado em 2010 com o Jaden Smith, com o filho do Will Smith também, com o Jack Chan. E ele acaba sendo um clássico aí, super importante também, falando sobre disciplina, respeito, autoconfiança, valores essenciais para qualquer jovem atleta nesse sentido. E alguns detalhes sobre o filme, por exemplo, que a versão original dele, que é de 1984, e foi feito esse remake em 2010.
que ele conta a história de um jovem que aprende karatê, né? Nessa nova versão ele acaba aprendendo ali, se eu não me engano, o Kung Fu. E nesse ponto, a importância, por exemplo, de ter um mentor, né? Dele encontrar um mentor, de alguém que acredite nele também. A relação entre o aluno e o treinador, eu falo que existe esse tripé, pais, treinadores e o atleta nesse sentido. E essa relação entre aluno e mestre, por exemplo, ela ensina lições que são muito valiosas sobre a vida e sobre o esporte. Então, vale muito a pena assistir esse filme. O sétimo filme que eu trago para você aqui, eu não sei se você conhece ou não, se você já assistiu, mas eu te convido a assistir esse filme também. E por que assistir O Invencível? Então, esse é um filme que mostra a determinação e a paixão, como a determinação e a paixão elas podem levar uma pessoa comum a alcançar feitos extraordinários. Então, de novo, a maioria desses filmes são baseados em fatos reais e ele é baseado na vida do Vince Papalho, então que era um bartender, né, que contra todas as probabilidades, por exemplo, ele consegue um lugar no time de futebol americano do Philadelphia Eagles. Então ele consegue para a NFL e a história dele acaba sendo uma prova de que nunca é tarde para você perseguir os seus sonhos, para você alcançar aquilo que você está buscando. Então muitas vezes tem aquele limitante no esporte que a idade conta demais. Beleza, mas será mesmo que a idade sempre vai ser um limitante nesse ponto? E aí, na sequência, a gente tem a história de Gabi Douglas. Então, quem foi Gabi Douglas e sobre o que retrata esse filme? Esse é um filme inspirador também para jovens atletas nesse ponto, vale a pena assistir. E ele mostra que o trabalho árduo e a dedicação, eles podem recompensar, eles vão trazer recompensas. Então ele conta a história da Gabi Douglas, Douglas, meu nome, né? Que foi a primeira mulher afro-americana a ganhar uma medalha de ouro individual na ginástica artística nos Jogos Olímpicos. Então, mais uma história real, ou seja, histórias inspiradoras que mostram para os atletas que é possível sim chegar lá. E o filme ele acaba retratando o apoio incondicional da família e os desafios que ela superou para alcançar o seu sonho, para que ela conseguisse atingir os seus objetivos. Então, esse é um filme que bastante gente às vezes ainda não assistiu nesse sentido. Como eu disse, comenta aí se você já assistiu algum desses filmes, eu já coloco esses filmes na sua lista para você poder assistir, reserva um tempo e assiste junto com o seu filho no final de semana ou no horário que vocês tenham. E chegando aqui no nono, como eu disse para você, o décimo vale muito a pena também assistir. E esse filme aqui, Desafio do Destino, ou ele pode ter até um outro nome nesse sentido, né? Tempo de Recomeçar. Esse é um filme que ele é um lembrete poderoso também de que nunca é tarde para você perseguir os seus sonhos. Então ele é baseado na história real do Jim Morris, né? Um professor de ciências e treinador de beisebol do ensino médio, por exemplo, que aos 35 anos ele tenta realizar o sonho dele de infância de chegar à Major League nesse sentido. E esse filme ele mostra a importância da perseverança e da crença em si mesmo. Então, esses filmes eles não são apenas entretenimento, mas eles ensinam lições valiosíssimas para nós nesse sentido. Então, Desafio do Destino é um filme sensacional e extraordinário que vale muito a pena você tirar um tempo para que você possa assisti-lo nesse sentido também. E por consequência, e por último, então assim, eu falei para você que o último era um grande filme nesse sentido também, e é um filme que particularmente eu gostei bastante de assistir, é um filme de 2021, e a gente está falando do filme Arthur the King, ou seja, uma prova de coragem. E o que que esse filme nos traz, o que que ele pode nos ensinar também? Mais uma vez, baseado em uma história real, ele mostra a jornada do atleta Michael Lindnor e o seu cachorro que é resgatado, o Arthur, ali durante uma corrida de aventura que acontece no Equador. Esse filme ele retrata muito também a importância da equipe, de você trabalhar em equipe, de você confiar nas pessoas que estão com você ali também e de você ter uma estratégia, de você correr riscos também.
Mas ele vai muito mais além, vale muito a pena você assistir esse filme. Então ele destaca a importância da compaixão, do trabalho em equipe, da superação das adversidades extremas, por exemplo, tanto das físicas quanto emocionais e mentais nesse aspecto. Então é essencial. Dentro dessa listagem aqui você tem aí uma gama muito grande para você trabalhar e desenvolver junto com o seu filho atleta nesse sentido. E o que que isso nos traz, o que que isso nos remete, né? Se a gente for pensar e analisando, esses são filmes que eles não vão servir simplesmente para entretenimento, mas eles vão oferecer ali, se vocês tiverem um olhar crítico nesse sentido, olhando pelo lado dos ensinamentos e pegar esses ensinamentos e colocar em prática, ele vai trazer lições de vidas muito importantes e que elas podem ser refletidas e discutidas entre você, o seu filho, para fortalecer o entendimento de ambos e, ao mesmo tempo, incentivando a busca pelo melhor em todas as áreas da vida que vão contribuir para que o seu filho atinja a alta performance dentro do esporte e que ele consiga atingir os seus objetivos. Nesse ponto, chegando ao máximo que ele está buscando. Se fez sentido para você essa listagem aqui desses 10 filmes, comenta aqui embaixo que depois eu trago mais um vídeo como esse, trazendo mais 10 filmes que valem a pena você assistir e que podem contribuir com o desenvolvimento e com a confiança do atleta no esporte. Eu te agradeço por você ter acompanhado, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, que vai fazer muito sentido. E eu vou saber que ele está ajudando e eu vou trazer mais conteúdos, mais vídeos assim como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.